Bom, eu queria falar hoje de uma palavrinha que parece que caiu na versão dos dicionários que foram enviados para Brasília, que é a palavrinha chamada responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade para gastar com juízo, responsabilidade para fiscalizar com juízo, né? Para assumir suas fragilidades, para não pagar de bacana. Responsabilidade é compromisso com quem manda é o contribuinte, quem manda é o cidadão, quem manda é você. Você é o chefe do Poder Executivo, não é o presidente da República. Você é o chefe do presidente da República. As empresas têm um conselho de administração ao qual, né, se subordina o presidente da companhia, o CEO. Nós somos o conselho de administração desse negócio aí chamado governo federal, Congresso Nacional, Poder Judiciário. Nós somos os conselheiros de administração. É para nós que esse sistema funciona. Porque a sociedade resolveu se organizar desse jeito. Nós, a sociedade, encontramos essa forma de organização, prevista na Constituição, numa série de leis, e aí a gente topou um jogo que é o seguinte: todos nós vamos seguir esse conjunto de regras, todos nós. Mas não pode ser só nós, os cidadãos, seguindo as regras e os governos fazendo as coisas como bem entendem. E sempre com umas desculpinhas. Eu já não aguento mais quando o Sandro Badaró pega e fala assim: olha, na cidade tal, os vereadores. Aí eu falo: não é possível. Porque parece que ele está repetindo a notícia, mas não é. É outra cidade, outro grupo de vereadores, outro valor, a mesma prática nociva de aumentar um auxílio aqui, de aumentar o provento acolá, de melhorar alguma coisa aqui. Daí depois, quando ele não fala de vereador, ele fala do quê? Do Poder Judiciário. Aí ele cita um tribunal aqui, ou então ele fala do Ministério Público acolá, o sistema de justiça no Brasil, que é o mais caro do mundo. É muitas vezes mais caro do que o Poder Judiciário da Alemanha, por exemplo. E a gente vive com essa justiça que a gente bem entende, vê como é. Então, cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso com o cidadão? Mas eu não estou aqui falando de uma coisa genérica. Eu queria abordar coisas específicas, que, aliás, a gente vai tratar ao longo do programa de hoje. As despesas absurdas com passagens aéreas, que nós vamos falar sobre isso em algum momento do programa. O governo brasileiro batendo recorde de gasto com passagem aérea. Por quê? Não, porque precisa. Desculpa, gente. Nenhuma organização do planeta Terra funciona assim. A gente não faz aquilo que a gente precisa, a gente faz aquilo que dá, dentro daquilo que precisa. Você tem que ter prioridades. Você não pode. Eu vou para tal lugar, como a gente mostrou aqui, o presidente da República mandou a maior comitiva para o Vaticano, para o funeral do Papa Francisco. Por quê, hein? Porque ele quis. E também mandou a maior comitiva para o funeral do João Paulo II. Por quê? Porque o presidente quis. Mas era preciso? Preciso não, né? Não. Se fosse preciso, todos os países mandariam comitivas enormes. Mas só o Brasil mandou uma comitiva enorme, a maior do mundo. Quer dizer, quando o Brasil tem algo que é a maior do mundo, a gente tem que parar e pensar. É a maior do mundo e não é Itaipu? É a maior do mundo e não é a floresta amazônica? É a maior do mundo e não é o rio Amazonas em volume da... Então a gente tem que pensar, porque está errado. Tem alguma coisa errada. A gente não pode ter a maior despesa do mundo, não pode ter a maior comitiva do mundo. E aí a gente teve a maior comitiva do mundo com o Papa Francisco, a maior comitiva do mundo com João Paulo II, a maior comitiva do mundo na COP28, a maior comitiva do mundo na COP29. Por que isso? Por que 100 pessoas para ver o presidente da República falar na ONU? Todo ano o presidente fala na ONU. 100 pessoas. Por que 7, 8, 10, 12 ministros para assistir o presidente batendo palma lá para o presidente? Para que isso? Para gastar. Não é para gastar. O gasto é decorrência da despesa. Bom, mas então é desrespeito.
tem que gastar só o que dá para gastar. E o que dá para gastar? Faz uma meta, estabelece responsabilidade. A palavrinha é mágica, responsabilidade. Então nós vamos falar um pouco mais dessa história da viagem. Aí, outra notícia que espanta é a notícia que sai hoje no jornal Folha de São Paulo, mostrando convênios do Ministério de São Bernardo do Campo, do Ministério do Luiz Marinho, do Ministério do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do Ministério do Sindicalista Luiz Marinho, do Ministério daquele que acha que entende economia e fica dando aulinha para o Banco Central, Luiz Marinho, que na hora de fechar parcerias com ONGs, fecha parceria com ONGs da turma dele, a ponto de fechar uma parceria com uma ONG de São Bernardo para prestar serviços de apoio a grupos vulneráveis em Roraima. Eita, meu Deus! Valores absurdos, crescimento de despesa absurda. E tá tudo bem, porque dane-se, é a gente que vai pagar a conta, né? E a estrela é agora a discussão sobre o ressarcimento por essa mega confusão, esse mega escândalo, que é o escândalo do roubo das contas dos aposentados e pensionistas. Lembrando o seguinte, no Brasil acontecem 1 milhão de roubos de celulares por ano. Ah, esse número é subestimado. Talvez seja. Vamos botar 2 milhões. O número que você quiser, mas essa é a ordem de grandeza. Roubos de celulares por ano. Então, 1 milhão de pessoas, uma vez no ano, são roubadas. Eventualmente alguém pode ter tido o azar de ter sido roubado 2 vezes num ano e vai entrar 2 vezes na estatística, mas vamos imaginar o seguinte, uma vez no ano, 1 milhão de pessoas em 200 milhões perdeu um celular. Foi roubado por um marginal, um bandido. No INSS, que não tem 200 milhões de pessoas, mas tem 40, 6 milhões de pessoas foram roubadas todos os meses. Você imagina? Olha isso. Todos os meses, 6 milhões de pessoas foram roubadas. O que significa que nós estamos falando de 72 milhões de assaltos por ano. 72 milhões de assaltos. Você pega essas 6 milhões de pessoas, elas foram assaltadas 72 milhões de vezes. 72 milhões de vezes. É inacreditável você imaginar. 72 milhões de vezes, porque se o camarada teve 12 descontos num ano, 6 milhões de pessoas, dá 72 milhões de assaltos. Toda vez ia lá a turminha, assaltava. R$100 daqui, 50 dali, 30 daquela. 10, 72 milhões de assaltos. Contra 1 milhão de assaltos de celulares, 1 milhão de roubo de celulares. Então olha o grau de insegurança desse país, chamado INSS. Esse país chamado INSS é um banco de dados, se lastreia num banco de dados falho. Isso não é culpa de um governo só. Isso é culpa do governo, das autoridades, da estrutura do Estado, que monta uma tremenda de uma operação extraordinária para arrecadar, que é a Receita Federal, que é extraordinária, mas que monta um banco de dados capenga para gerir a vida das pessoas. Olha que coisa inacreditável. Você pega na máquina de entrada de recursos, estrutura, segurança, integridade. Na máquina de saída de recursos, Deus dará. Responsabilidade. Por que os governos não começam a montar estruturas confiáveis? Olha, hoje para você abrir uma conta num banco digital, você faz isso com uma certa facilidade, sem sair da sua casa, usando identidade facial e tudo. E é relativamente seguro. Você não ouve falar de um monte de assaltos desse. Por que o INSS não é assim? Por que os caras não fizeram isso na Dataprev, né? O banco de dados da Previdência? Por quê? Não sei. Eu realmente não sei. Tá aí uma coisa que a gente teria que aproveitamos e vamos deixar, né, Sandro, uma oportunidade a gente convidar o presidente da Dataprev para dar uma entrevista para a gente. Explicar, vem cá, vocês é que montaram esse banco, vocês é que cuidam disso. Como é que é a
Não é uma discussão policialesca, não é apontar o dedo pro cara e falar você é um vigarista. Não, a gente quer entender, porque os aposentados querem entender. Nós temos 40 milhões de pessoas que recebem aposentadorias e pensões. Elas vêm sendo roubadas. Há uma taxa de 1 em cada 7 aposentados. Não dá. Aliás, eu fiz uma conta errada, né? 6 bilhões de reais. 6 milhões de contas. É isso mesmo, 6 milhões de contas. Está certo também. 70 dá 1 em cada 7 aposentados, que é uma barbaridade. Então, o banco de dados, ele é falha, é mal gerido. E aí, o que os governos estão fazendo para proteger a gente dessas falhas? E na hora em que você pega o escândalo, houve uma preocupação maior em cuidar do ministro Carlos Lupe, tadinho, do que em cuidar dos aposentados e pensionistas. Toda a preocupação da estrutura de poder é com o tadinho do Carlos Lupe. Tadinho é o diabo que o carregue. Como tadinho do Carlos Lupe? Qualquer lugar do mundo, sério, e no Brasil, uma empresa, sério, qualquer lugar sério, pode ser público ou privado, que tem um camarada encarregado de um trabalho, não faz o trabalho, é demitido na hora, não tem conversa, tem que mandar embora na hora, é o certo, é o que deveria ter acontecido com ele, mandar embora na hora. Então, não dá para culpar o governo este governo por construir uma fraude, mas dá para culpar, sim, responsabilizar esse governo desde o primeiro minuto, desde a posse do Carlos Lupe, estão divulgadas na imprensa as notícias mostrando a roubalheira no INSS. Só o portal Metrópolis fez 40 reportagens. Só no portal Metrópolis, hein? Nós fizemos reportagem aqui, eu estou dizendo porque eu contei essas daqui. Tem as reportagens que nós fizemos aqui na Band News FM, o Jornal da Band fez matéria, você vai encontrar matéria em vários lugares. Mas quem começou essa história, essa apuração, foi o portal Metrópolis. 40 vezes. E aí o Lupe sabia, o governo sabia, a CGU sabia, a TCU sabia, e esse troço ficou. Então, falta de responsabilidade, falta de compromisso com uma solução digna. E agora a farsa do ressarcimento. Nós vamos entrar agora na farsa do ressarcimento. E que nós temos que tomar muito cuidado. Você sabe que governo não tem dinheiro. Governo não tem dinheiro. Governante pode ter. Você pode ter um governante com dinheiro, um governante rico. Mas o governo não é endinheirado. O governador de Minas é rico. Mas ele é um governante rico. Não significa que o governo de Minas tenha dinheiro. O governo não tem dinheiro nenhum. O dinheiro do governo é o teu. Que entra no Estado para o Estado gerir e volta para a sociedade usufruir, poder aproveitar. E você dá um jeito de criar um sistema que tira de uma forma justa mais de quem tem mais e tal, e distribui para quem tem menos. Essa é a lógica de governo. Mas o governo não tem dinheiro. Então, quando o governo fala que governo, vai ressarcir, ele não tem como ressarcir, a não ser que ele pegue o dinheiro dos fraudadores. Mas para pegar o dinheiro dos fraudadores, ele precisa saber quem são os fraudadores. Para saber quem são os fraudadores, tem que fazer um processo. E o processo não pode ser um processo administrativo apenas, porque o processo administrativo não permite que você tome o dinheiro, o bem de alguém, venda o carro, venda a casa, venda o apartamento, confisque o dinheiro das contas. Não pode. O juiz pode deixar bloqueados os bens, como fez, mas não pode usar o dinheiro dessas pessoas. Então tem que esperar o fim do processo. Para esperar o fim do processo, vai levar anos. Então o governo vai pegar e vai fazer o quê? Vamos fazer um adiantamento? Então o governo vai pegar o nosso dinheiro, que é dos aposentados também, e vai entregar para os aposentados roubados. Então o conjunto da sociedade que não foi roubada, incluindo os que foram roubados, vão pagar para os que foram roubados. Você percebe? E o governo vai dizer que prontamente restituiu. Não importa se vai tirar de um fundo, não importa se vai tirar
de algum canto. Não interessa de onde o governo vai tirar. O fato é, este dinheiro, a não ser que venha de quem roubou o dinheiro, porque só quando volta chama-se ressarcimento, o resto é alguma estrepulia que o governo vai fazer e que a gente vai pagar. Então, saiba disso. Qualquer solução que o governo apresente que não passe por tomar o dinheiro do ladrão, você que está pagando essa conta. Então nós vamos acompanhar isso. Cadê a palavra responsabilidade? Percebe? Responsabilidade. Transparência, verdade, olho no olho, honestidade intelectual, honestidade política. Esquece. Nós estamos numa fase em que está tudo muito frouxo. Os valores estão muito frouxos. Então eu gasto como eu quero, eu faço o que eu quero e você que se dane. Se você for roubado, você é que vai pagar. E se eu tomar sua grana para fazer esse monte de estrepulia que eu estou fazendo, você também vai pagar. Percebe como a gente tem que abrir o olho? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.